Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, dia em que a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse dia nos fala sobre a realidade do reino de Deus. Os judeus, eles tinham uma mentalidade acerca do reino muito politizada, né? Os judeus, os religiosos judeus, né? Eles entendiam o reino de Deus algo muito político. Tanto que para eles o Messias seria um político. Seria como um rei que iria bater de frente com o Império Romano, derrotar o Império Romano e estabelecer a paz no povo. Seria um reino de paz, porque seria governado pelo Messias, ungido de Deus, o Cristo. Então, iria vencer aquele que oprime, ou seja, o Império Romano, e estabelecer a paz e a justiça. Era o reino de Deus na concepção dos judeus. Só que Jesus, ele vem dizer: olha, o reino de Deus não está aqui nem ali. Como se dissesse, o reino de Deus é algo muito maior do que isso. O reino de Deus, ele transcende essa realidade humana, terrena. O reino de Deus, como o próprio Jesus vai dizer, está entre vós. Já está presente. O reino de Deus foi inaugurado com a vinda do Cristo a este mundo. Pela presença de Jesus, o reino de Deus foi instaurado no meio de nós. No entanto, nós vivemos aquela dinâmica do já e do ainda não. Ou seja, o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não está na sua totalidade, na sua consumação, né? Na sua consumação. Então, ele foi implantado, mas ainda não está acabado, não está ainda na sua totalidade, não está ainda consumado. E essa consumação só vai ser na glória, né? No reino dos céus. Aí sim. Mas ele está em construção. Vamos usar esse termo para a gente entender. O reino de Deus está em construção. E ele vai sendo construído a cada dia, a partir do momento em que cada um abraça a fé em Jesus Cristo, a partir do momento que cada um se converte ou é convertido, acolhe a palavra de Deus, se decide por seguir Jesus Cristo e viver na sua graça, e viver o seu evangelho, viver a sua palavra. É assim que o reino de Deus, ele vai crescendo. Jesus, inclusive, até alerta, né, que dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não o podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Meu povo,
Quantas vezes nós já escutamos isso, não é? Quantas vezes? Quantas vezes nós já ouvimos e vamos continuar ouvindo falsos profetas, né? Falsos profetas. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, principalmente acerca do reino de Deus, acerca do próprio Deus, porque se fala muita coisa, e muita coisa equivocada, muita coisa que muitas vezes é até contrária à nossa fé. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não basta falar de Deus para que a gente creia, não. A gente precisa ter um discernimento. Por isso a importância de ouvir a igreja. Porque a igreja, que é nossa mãe, é ela que nos orienta, é ela que nos ensina o verdadeiro caminho, é ela que nos ensina e nos faz compreender o que é realmente o reino de Deus. Aquele que escuta a igreja não erra. Então, queridos irmãos e irmãs, inclusive também outra coisa, o Evangelho termina Jesus dizendo o seguinte: antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Olha só. Jesus que aproveita a situação para anunciar a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Ou seja, aquele que veio instaurar o reino de Deus aqui neste mundo foi rejeitado. Foi rejeitado. O povo queria um reino político, mas não queria e não aceitou verdadeiramente o reino que Jesus veio instaurar. Quero terminar essa reflexão perguntando para você: o reino de Deus está acontecendo na sua vida? O reino de Deus está acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua comunidade? E como é que o reino de Deus acontece, Padre? Quando nós nos abrimos ao Evangelho, quando nós nos abrimos à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai transformando a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus vai transformando a realidade da nossa existência, vai transformando e fazendo novas todas as coisas. É assim que o reino de Deus vai acontecendo. Que nós possamos estar abertos para que o reino de Deus continue acontecendo no meio de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.